Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à discussão de mais um dos pontos que movimentam a cultura brasileira contemporânea. Nós ainda não sabemos como é que vai terminar o conflito na Ucrânia, cujo território foi invadido pelos vizinhos da Rússia. Mas já podemos afirmar que algo de diferente está acontecendo lá. Nós temos, talvez pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um conflito que se faz em dois campos. Nós temos um conflito no solo ucraniano, invadido pelos russos, e nós temos um conflito no campo cultural, onde a cultura e a arte da Rússia estão sofrendo um forte cancelamento nos países ocidentais. O que se está verificando é que esse cancelamento, tanto é o cancelamento de empresas e de artistas do Ocidente que estão se recusando a levar o seu trabalho e as suas realizações para a Rússia, quanto é também uma tentativa de restringir a arte e a cultura russa que é mostrada na verdade, nos países ocidentais. Esse cancelamento não é propriamente uma novidade. A história nos mostra que houve algumas espécies de precedentes. Por exemplo, no Brasil, entre 1942 e 1945, quando estávamos em guerra contra a Alemanha, a Itália e o Japão, então o presidente Getúlio Vargas determinou por decreto que os imigrantes italianos, alemães e japoneses não poderiam usar a sua língua falando nas ruas, nem mostrar ostensivamente a sua cultura como forma de impedir distúrbios. Sabemos também que nos Estados Unidos, nos anos 1950, durante o chamado macartismo, houve um grande movimento inspirado pela ideologia da Guerra Fria de perseguir todos aqueles que se julgava que tinham alguma simpatia pelo comunismo soviético. Mas nós estamos muito longe disso quando nós estamos analisando o que se passa hoje. Esse cancelamento de que a Rússia está sendo vítima é algo de fato inédito. E temos a certeza, nós todos que acompanhamos aquilo que se passa no noticiário, de que daqui a muito pouco tempo vai estar documentado em livros como sendo a primeira grande manifestação do cancelamento, usado não só como um fenômeno de comunicação social nas redes sociais, mas também como um instrumento de guerra. A questão é saber o que é que se pode pensar desse cancelamento. Duas conclusões parecem-me são muito importantes. A primeira delas é de que esse cancelamento está baseado na premissa, no ponto de partida de que a arte e os artistas da Rússia apoiam a invasão da Ucrânia. Eu penso não ser necessário de modo algum apontar que não há nenhuma base razoável para extrair essa conclusão. Se na Rússia o que nós temos visto é que há milhares de pessoas presas por discordarem da invasão determinada pelo presidente, se a sociedade russa em boa parte é contrária a esta ação militar que se realiza no país vizinho, nós não deveríamos nem poderíamos deduzir que a arte apoia incondicionalmente esse tipo de coisa. Por certo, pode haver um ou outro artista que, em posição individual, dê esse apoio, mas isso é uma exceção, isso não é a regra. A outra coisa que poderíamos concluir é que esse cancelamento, como aliás todos os cancelamentos, é bastante nocivo. Todo cancelamento é uma tentativa de interromper o diálogo. Isso é ruim mesmo quando nós discordamos de alguém. Porque quando discordamos de alguém e cancelamos esse alguém, quando impedimos que o debate se faça, o que nós estamos fazendo não é apenas impedindo alguém de nos falar. Nós estamos também nos impedindo de ouvir algo. O diálogo e a troca de experiências têm sido a grande maneira pela qual nós podemos crescer intelectualmente. Cancelar alguém, portanto, nada mais é do que impedir esse diálogo, é empobrecer a nossa vida intelectual. Nós podemos tornar as nossas ideias muito mais sólidas e coerentes quando ouvimos as críticas de alguém. Alguém pode tornar suas ideias muito mais sólidas e coerentes quando se dispõe a ouvir as nossas críticas. Mas há ainda uma outra razão. A cultura é um campo essencialmente voltado para a troca, para o intercâmbio. Todas as manifestações culturais do Ocidente e do Oriente, que são legítimas, que são vivas e que são importantes, sempre trocaram experiências com outra cultura. Nós sabemos que existem culturas específicas, mas que é da dinâmica, é da natureza, é da essência da cultura que nós troquemos experiências. Ora, o que podemos dizer é que o mundo ocidental deve muito aos russos, deve muito, por exemplo, na música. O que seria da música ocidental, da música erudita, sobretudo, se nós não tivéssemos um Tchaikovsky ou um Stravinsky? O que seria das artes plásticas se nós não tivéssemos um Kandinsky? O que seria do teatro e das artes dramáticas sem um Stanislavski? E o que seria da literatura se nós não tivéssemos um Chekhov?
se nós não tivéssemos um Dostoiévski, se nós não tivéssemos um Tolstói. Por certo, nós não seríamos os mesmos sem a influência decisiva que gigantescos artistas russos nos infundiram através da troca cultural. Portanto, o que fica claro desde já é que, independentemente do resultado que nós tenhamos lá no conflito da Ucrânia, já podemos dizer que há perdedores entre nós. Nós que estamos cancelando a cultura russa, estamos dando de fato uma grande demonstração de barbárie. Essa mesma barbárie que nós queremos recriminar nos russos.